Olá, eu quero cumprimentar a todos. Eu sou o professor Carlos André Moura, da Universidade de Pernambuco, no Brasil, do Departamento de História, e atualmente estou como bolsista Produtividade e Pesquisa do CNPq. A atividade que eu vou trazer hoje, o debate que eu vou trazer hoje, é um fragmento da minha pesquisa maior, intitulada A Formação de Cultura Visionária, análise sobre as aparições marianas em Campinas, no estado de São Paulo, entre 1928 e 1930. Essa pesquisa ela faz parte de um projeto mais amplo que iniciou lá em 2018, quando nós começamos a estudar as aparições marianas no mundo luso brasileiro e fazendo uma história conectada e transnacional entre as aparições em Portugal, especificamente as aparições em Fátima, a partir de 1917, comparado com a aparição, conectada, aliás, com a aparição no Brasil, na cidade de Pesqueira, 36. E esse projeto buscou analisar especificamente o desenvolvimento e as representações de dois movimentos religiosos, um reconhecido pelo Vaticano, já consolidado, inclusive com os videntes, parte dos videntes, né, já reconhecido como santos pela Igreja Católica, e uma aparição que à época ainda estava em processo de reconhecimento e que tinha uma devoção um reconhecimento oficial, seja da igreja local ou do Vaticano. Nessa pesquisa sobre as aparições marianas, a qual nós chamamos da invenção de uma cultura visionária, desde as aparições em Lourdes, lá em 1858, até o final da primeira metade do século XX, a qual alguns autores colocam, e eu concordo. Então, mesmo que tenhamos diversos eventos religiosos sobre as aparições, na pesquisa maior precisamos elencar alguns casos. Né, entre os movimentos em Fátima, em 1917, em Campinas, no Brasil, em São Paulo, né, em 1930, em Pesqueira, em Pernambuco, também no Brasil, em 1936, e de Grisema, também no Brasil, em Minas Gerais, em 1966. E nós identificamos que esses movimentos, eles fazem parte, nós o classificamos como uma rede de aparições no mundo luso brasileiro, que guardam características conjuntas, como o combate ao comunismo, a participação de crianças, mulheres, meninas, adolescentes, em regiões afastadas dos principais centros urbanos, que viviam em condições muitas vezes de pobreza, não alfabetizadas e em família de extrema devoção. Do mesmo modo, o movimento político e cultural da época era caracterizado por disputas religiosas, seja entre o catolicismo e o protestantismo, ou pela reafirmação do clero da Igreja Católica do início do século XX, seja a partir de um projeto de restauração católica, pelo processo de secularização, ou laicização, ou especificamente em Portugal, o laicismo do Estado, ou pela necessidade de reafirmação das devoções católicas em combate a outras devoções, a exemplo do protestantismo. Eu queria destacar aqui o que nós consideramos como conceito de cultura visionária, Paulo Apólito, que vai destacar que a cultura visionária são as ações, crenças, notícias, mensagens elaboradas por religiosos e fiéis que, em um determinado contexto político, social, cultural, econômico e religioso, legitimaram, construíram densidades simbólicas, as informações sobre as aparições e contribuíram para a formação de novos eventos que compuseram as ações para a organização de uma devoção internacional. As questões eclesiásticas do processo de aparição, mas todo o contexto histórico, todas as representações políticas que esse movimento envolve.
Então, para isso, também compartilhado com Paulo Apólito, eu destaco que é necessário a compreensão, para a compreensão do movimento, o entendimento da sua construção. Nós conseguimos identificar especificidades entre esses movimentos religiosos. Nesse sentido, eu quero apresentar a vocês aonde fica a cidade de Campinas. Aqui está o mapa do Brasil. Campinas fica no interior de São Paulo, está aqui em vermelho, fica mais ou menos 170 quilômetros da capital, São Paulo. Em 1930, onde está o recorte temporal específico dessa pesquisa, era uma região ainda muito marcada pela produção agrícola e agropecuária. No entanto, com expansão já para instituições religiosas, para instituições de ensino, uma concentração de renda de grandes produtores, e isso chamou a atenção de muitos missionários. Um exemplo disso é a atuação dos missionários batistas na região, que foi muito bem estudado pela professora Eliane Moura da Silva, que analisou como os missionários e missionárias batistas atuaram naquela região na formação de colégios, a exemplo da missionária Martha Watts, né, enviada dos Estados Unidos para o Brasil e que teve uma grande atuação naquela localidade. Então, nesse espaço de disputas do território religioso e da atuação nas mentalidades dos indivíduos, a Igreja Católica também atuou, e nada melhor do que uma aparição mariana para fortalecer e aumentar a devoção religiosa naquela localidade. Eu queria aqui, já partindo para as considerações finais da minha fala, destacar algumas características específicas desse movimento, né? A Malha de Jesus, como era conhecida a religiosa, ela relata em seu diário, assim como a imprensa também relata do período, que ela teve várias experiências, eu quero chamar aqui, entre aspas, sobrenaturais, vamos dizer assim, com as aparições de Jesus Cristo e de Nossa Senhora das Lágrimas a partir de 1928. Né? Esse evento foi protagonizado por Amália Aguirre Queija, né, que viveu entre 1901 e 1977, que não é natural do Brasil, mas da fronteira entre Espanha e Portugal, da região de Rios, e que se tornou uma eclesiástica, né, a qual o nome foi atribuído Irmã Amália de Jesus Flagelada. Essa aqui é a personagem a qual nós estamos nos referindo, e mesmo que seu evento tenha iniciado em 1928, o nosso recorte temporal tem o objetivo apenas de analisar esse processo de início das devoções, até 1977, o ano da sua morte, há relatos que ela continua tendo os processos de visões, aparições, e aqui eu queria também caracterizar, destacar que uma das características das suas aparições foram os estigmas em seu corpo, né? E as lágrimas de sangue, características que não foram visualizadas em outros eventos de aparição, a exemplo dos eventos em Pesqueira, em 1936. Esses relatos, muito bem explorados pela imprensa e pela sua congregação, eles foram fundamentais para que diversos fiéis se deslocassem de diversas localidades do Brasil, procurando alcançar graças e milagres, apenas vendo seus estigmas e as lágrimas de sangue, ou a religiosa. Então, Campinas, nos anos 30, de 28 a 30, ele se tornou, mesmo que com toda a reserva da religiosa, a cidade se tornou um centro de devoção e peregrinação dos fiéis para alcançar as graças em torno de Amália de Jesus. Para finalizar, aqui eu trouxe um fragmento de uma reportagem do jornal Diário Nacional, que circulou no Brasil inteiro, especificamente em Campinas, que destaca que Campinas vem sendo despertada pela mais forte curiosidade, produzida pela divulgação sensacional do estranho caso de uma religiosa internada no Instituto Missionário Jesus Crucificado, a congregação de Amália,
e em que se produzem os famosos casos de estigmatização. Essa religiosa é Soroa Amália de Jesus flagelado, no século Amália Guerri, com 27 anos de idade, natural da Espanha, e que há 10 anos se acha no Brasil. Há um aspecto ainda interessante, ela se mantém em frequentes colóquios com Jesus Cristo. E aqui eu quero destacar que as suas visões não foram apenas visões de representações de Nossa Senhora, mas de Jesus Cristo. Inclusive, há relatos de supostas visões aonde estava Nossa Senhora e Jesus Cristo nessa conversa entre os três, né? Essas visões e esses relatos sobre os perigos do mundo, a necessidade de resguardar o catolicismo, de rezar pelos religiosos, de fazer penitência, do medo ao comunismo e de outras devoções religiosas e assim sucessivamente. Durante as quais é discreta de assuntos muito acima de seu alcance intelectual, e pela qual se julga predestinada por um apostolado. Elevadíssimo tem sido o número de pessoas que quiseram, anteontem, ver Soroa Amália, a estigmatizada. E aqui eu destaco que Campinas ela se tornou uma cidade de peregrinação e devoção de diversos religiosos, descentralizando, inclusive, espaços que já tinham características devocionais, exemplo, né, do Rio de Janeiro, a exemplo de parte do Nordeste brasileiro. Então, esse evento ele foi fundamental para o processo de restauração católica, de reafirmação do catolicismo, sobretudo a invenção de uma cultura visionária e de uma devoção no espaço. Hoje, a Amália de Jesus ela passa por um início de processo, ainda não foi aberto oficialmente, mas por um início de processo de beatificação e canonização, ligado às suas vidas e virtudes. Logicamente que as aparições entram dentro desse processo, mas não é o ponto central do seu reconhecimento, mas sim as vidas e virtudes tidas por Amália de Jesus. Aqui eu deixo meu contato e fico disponível para qualquer diálogo e qualquer questionamento que for colocado pelo público, e agradeço a atenção. Muito obrigado.